gente, mas vai ser escuro mesmo. E aí, por Deus, vamos lá enviar? E aí, dia de Oscar, o Oscar não veio, o que a gente tem para aprender com tudo isso, não é verdade? Primeiro, né, que infelizmente o Oscar é uma festa de gringo para gringo. Então, assim, você tem um filme com 5 indicações e não veio nada, é uma festa, é um jogo de carta marcada, é um negócio de gringo para gringo, né? Triste, mas tem uma lição muito importante que o Oscar tem para nos ensinar, que é o quanto eu dependo ou não do reconhecimento do outro. O quanto eu dependo ou não de um símbolo, de um troféu, de uma medalha para eu saber quem eu sou. Porque muito bacana, coincidentemente, quando a Fernanda Torres foi indicada, que ela ganhou o Globo de Ouro, ela disse, gente, eu não preparei nada, porque eu estava tão feliz de estar aqui. E aí tem uma coisa que eu conto, que eu vou contar para vocês aqui, celebre as suas conquistas. Celebre as suas conquistas uma a uma, não esqueça de nenhuma. Imprima o boleto que você paga. Quando você conseguir pagar o boleto da sua conta de luz, imprime. Quando você conseguir pagar o boleto do seu condomínio, do seu apartamento, imprime. Aquela prestação, imprime. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o hábito de ver as nossas conquistas. Quando a gente tinha um crediário para pagar e tinha que pagar, aquele carnê ia diminuindo, a gente estava chegando em algum lugar. E agora, com o digital, a gente perdeu um pouco disso. Então, a gente acaba não vendo as conquistas do dia a dia, as elaborações, as travessias que a gente passa, tá? Então, estava aqui vendo as notícias do Oscar e etc. E me veio muito essa questão do reconhecimento, porque eu tenho profissionais extraordinárias que não monetizam porque a mãe não reconhece, porque está esperando que o pai reconheça, que o irmão reconheça. Fica muito nesse ambiente da dependência de um reconhecimento da família, de que aquela pessoa finalmente me veja e olhe para mim, tá certo? Tem um recorte que é... Deixa eu mandar um recado aqui, pera. Esqueci. Ó, quem teve comigo no sábado, no porta de entrada, ou no Viés e Soluções, todos os materiais já foram disponibilizados. A gravação já está disponível e os PDFs. E eu vou contar 2 segredinhos para vocês. A síndrome do salário. A gente trabalhou muito a questão da síndrome do salário no porta de entrada. Síndrome do salário é quando você vai num determinado teto e você não consegue passar dali. Você chegou ali, você para de trabalhar. Você chegou ali, você para de trabalhar. Então, a síndrome do salário, ela puxa muito a gente para esse lugar, que tem uma coisa que o Ícaro fala que eu concordo com ele, você quer atrofiar alguém e dar para essa pessoa um salário. Atrofiar em que sentido? Atrofiar no sentido das suas potências, das suas habilidades, das suas capacidades, dessa pessoa ficar ali presa, limitada, dela abandonar ela mesma na trajetória, tá? Outra coisa que a gente trabalhou muito, que hoje eu estava revendo aqui, é a questão da aprendizagem. Esse ano a gente vai trabalhar muito com a aprendizagem aqui nesse perfil. Como tá difícil ensinar. Como é difícil ensinar para adultos, tá? Então, questões de aprendizagem, de treinamentos empresariais, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro com a NR1, e NR1 para cá, NR1 para lá. Sorry, lamento, não vai acontecer, tá? Lamento, não vai acontecer. É muito complexo, tem muita coisa para acontecer nessa trajetória. Manda aí um assuntinho para a gente assuntar. Hoje são dia 16, faltam 4 dias para começar o Viés e Soluções. Dia 20 começa oficialmente essa turma. Então, você corre se você quiser aprender foco em solução e vieses. Vou contar um chá revelação para vocês na questão do foco em solução. A maior dor de aprender foco em solução é você se ver como opressor. A gente sempre acha que é muito bonzinho, muito bacana, muito gentil. E a gente é bem opressor no nosso comportamento, tá certo? Bem opressor. E enquanto eu não tiver essa consciência, eu vou repetir. Eu vou oprimir as pessoas que eu amo achando que eu tô amando. E cuidando delas. Eu tô fazendo live, meu marido tá gritando, aí eu me desconcentro. Família, projeto de... Minha filha, vai lá embaixo falar com seu pai, vai, que eu não faço live, não faço nada com vocês dois gritando. Pedagogia. Eu vejo você, você faz parte. O que é que eu tava falando? Não sei mais. Por quê? Porque me irritaram. Eu vejo você, você faz parte. Tava falando do opressor, não era? Era. O opressor que habita em mim, saúde o opressor que habita em você.
Mas eu ia falar outra coisa. Domingo a gente estava na oração, eu tenho um grupo de oração, de gente doida, e a gente leu uma questão sobre o milagre, né? Sobre o nascimento de João e de Isaías e etc. E aí, o que é que isso tem a ver com foco e solução? Tudo, tudo. Por quê? Porque quando João Batista foi nascer, o Isaías estava mudo, né? Porque ele ficou mudo porque não acreditou na promessa, enfim, tinha uma novela lá acontecendo. E aí, o que é que acontece? As pessoas se escandalizam quando o milagre acontece. Quando o menino nasce, quando ele confirma o nome, quando ele volta a falar. O que é que isso tem a ver com foco em solução, Leiliane? Às vezes a gente não está pronto para viver a solução. Não está pronto para viver o milagre. A gente só está pronto para repetir o problema, para ficar reclamando, para ficar ali miando, né? E se a gente não tem fé em nós mesmos, na nossa vida, na nossa trajetória, nas nossas buscas, como que a gente vai caminhar, né? Então, assim, será que eu estou pronta para a coisa dar certo? Será que eu estou pronta para o milagre acontecer? Eu estou me preparando para esse dia, ou eu estou toda hora levantando o muro? Sabe, a pessoa levantadora de muro é aquela que você dá uma solução, ela dá 10 problemas. Você dá 10 soluções, ela dá 50 problemas. Porque ela perdeu a habilidade de acreditar no milagre. Ela perdeu a habilidade de acreditar na solução. E ela perdeu a habilidade de confiar na vida. Isso tem muito a ver com a relação com a mãe, né? Quando a minha mãe não me amou do jeito que eu achava que eu deveria ser amado, eu perco a confiança na vida, eu perco a confiança nas pessoas, eu perco a confiança que pode dar certo. Eu estou sempre me preparando para dar errado, eu estou sempre me preparando para o próximo golpe que eu vou levar pelas costas, porque eu perco a confiança na vida, tá? E tem um detalhe, isso também vai mexer na aprendizagem. As crianças que não foram acolhidas pela família, elas batem na porta do autismo e não entram. As crianças rejeitadas, elas batem na porta do autismo e não entram, porque elas rejeitam a aprendizagem, ela rejeita o que o outro entrega, ela tem uma resistência muito grande em absorver, em aceitar. Então, ela é muito parecida com uma característica autística, né, da dificuldade de aprendizagem, do transtorno opositor de conduta, e fica pesado para essa criança aprender. Então, ela vai apresentar dificuldade de aprendizagem, mas ela não entra em nenhum tipo de diagnóstico de transtorno, porque é uma questão emocional, onde as emoções não foram tratadas. Então, ela continua refém dessa emoção da rejeição. Ela foi rejeitada, ela rejeita. Como é que eu sei, Leiliane, se eu sou essa pessoa? Você rejeita tudo que qualquer pessoa diz. Você diz assim, nossa, esse copo é bonito. Ah, mas não é pesado? Ah, mas não foi caro? Ah, mas você não acha que ele podia ser meio laranja ao invés dessa cor? Ficava mais bonito. Então, eu rejeito. Eu tô comendo uma lasanha e eu digo, não, mas a lasanha de fulano era melhor. Ah, mas Ciro... Então, eu não consigo receber nada. Tudo que eu recebo da vida, eu rejeito. Eu recuso. Eu crio uma resistência, um bloqueio. Se eu tiver tempo de convivência, se eu tiver oportunidade de conviver um pouco mais, talvez eu rompa essa barreira e eu consigo passar por essa resistência. Mas é um mecanismo automático, tá? Precisa de muita terapia para organizar isso, porque, volto a dizer, crianças rejeitadas, principalmente pela mãe, vão apresentar dificuldades de aprendizagem que bate na porta do autismo e não entra. Então, aquela criança que tem dificuldade na escola, aí chega em casa, a mãe diz, ela é super inteligente, mas na escola ela briga com todo mundo, ela discute com o professor, etc. Essa menina tem algum problema. Muitas vezes é uma ferida de rejeição. A ferida de rejeição faz com que você vá ter problemas de aprendizagem e que você vai ter sintomas muito parecidos com o TOD, né, com o transtorno opositor de conduta. Então, a gente precisa conhecer o ser humano, conseguir acolher o ser humano. Eu já resolvi um inventáriozinho acolá milionário por causa disso, porque tinha uma pessoa muito opositora, né? Sempre tem um opositor na família, e aí me chamaram, eu falei, gente, vamos acolher, vamos dar um espaço para ele conversar, dizer o que ele precisa, quais são as dores dele. Eu não sou terapeuta, irmão, você quer resolver o inventário, não quer? Você não me chamou para isso, bebê? Então vamos resolver, vai dar certo. As pessoas não são más, elas precisam de tempo para atravessar as suas feridas, tá?
Ontem não fiz live, ainda tô meio derrubada. Mas eu vi um burburinho na internet que foi nomeada uma mulher trans para a comissão da mulher. E assim, eu preciso contar uma coisa para vocês. Existe um conteúdo de internet que chama Pegando Bigu. Lá no Ceará a gente chama Pegar Bigu. Pegar bigu é você pegar uma carona não autorizada, aqueles meninos pendurados no ônibus, né? A internet está muito cheia desse tipo de conteúdo, que é pegar bigu em pautas que eu nunca vi, que eu nunca ouvi falar, que eu não me engajo, que eu não sou comprometido, mas eu vou pegar bigu para poder pegar audiência. Quero dizer para quem me acompanha, cuidado. Cuidado. Porque o público mudou, o público está buscando referências. O público da euforia, da confusão, passou. Tá? O público, hoje, o consumidor de internet, ele valoriza mais as pessoas compromissadas com o conteúdo, com a história, com a base, do que antes, onde bastava você ser dublê de rico, que você ia fazer sucesso na internet. Né? Bastava você ser dublê de rico, ostentar um pouco e ia dar certo. Não funciona mais, tá? O mercado da educação online é um mercado que não vai parar, graças a Deus. Eu dou graças a Deus a ele todo dia eu aprendo alguma coisa, porque existe alguém que parou para ensinar. Então, graças a Deus, eu trabalho com a educação, super defendo essa questão da educação, super defendo a democratização do conhecimento, mas o público mudou, tá? O público mudou, a gente precisa ter compromisso. Eu vou embora que eu ainda tô cansadinha, ainda tô com as minhas febres. Agora, dia 20 de sexta-feira, começa o Viés e Soluções comigo e com a Débora. Tá muito massa, a gente fez o esquenta, o pessoal do esquenta, a gravação já tá disponível, já subi os slides. É uma rodada de chave. Quando eu estudei Viés, quando eu estudei Foco em Solução aqui na Europa, rodou a minha cabeça, eu fiquei bastante tempo para conseguir absorver isso, porque eu fui uma criança rejeitada, então eu tinha dificuldade de aceitar isso e tinha muita dificuldade de acreditar na solução. Muita dificuldade de acreditar na solução, de mudar a minha cabeça para uma cabeça que elabora a solução, não uma cabeça que reclama, que encontra dificuldade, que levanta muro. Eu era a pessoa que era muito resistente a muita coisa, muito inconveniente, muito chata, né? Muito chata, uma pessoa difícil de trabalhar, de lidar. Aquela pessoa que diz assim, eu tenho a personalidade forte, eu vou trabalhar para mim, porque eu não consigo. Conversa, de pessoas feridas. Então, mudou muito a minha chave Foco em Solução. Muito, 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 muito. Se hoje eu tô aqui, se hoje eu virei gente, te digo assim, sem demagogia. Se eu virei gente, se eu disse eu vou fazer e vai acontecer, se eu sou a pessoa que diz assim, daqui pra cá eu vou fazer e acontecer, foi porque eu aprendi isso, eu aprendi a trabalhar com foco em solução. Foi fácil da noite pro dia? Não, mas mudou muita coisa. Porque tudo que eu aprendia de terapia, de estudar, ia buscar a origem do problema. Que eu tenho um trauma com a mãe, que eu tenho um trauma com o pai, que eu tenho um trauma de abuso, que tem uma violência, que tem uma rejeição. Tá, e o next step, qual é o próximo passo? Saber, o problema eu já tenho. O nome do problema não muda o meu problema. Contar a história do meu problema não muda o meu problema. Eu quero a solução. Me doía muito estudar um monte de terapia e ficar nisso. Eu digo, tá, e qual é o próximo passo? Como é que eu saio daqui? No buraco eu já tô. Eu quero saber como é que eu saio. Como é que eu me transformo numa pessoa que não fica toda hora caindo no mesmo buraco, na mesma ferida, na mesma dor o tempo todo? Eu preciso de um próximo passo, eu preciso de uma estrutura, de um lugar. E ninguém me dava. Quando me dava, era uma coisa muito motivacional, muito eufórica. Ok, me dá ali uma alegria momentânea, mas e cadê? Cadê? Não tinha estrutura, não tinha base, né? Então, quando eu fui estudar o Foco em Solução, eu falei, cara, é isso. É simples, é dolorido, porque tem várias despedidas nesse processo, mas funciona. Eu falei, cara, é isso. Agora eu entendi. Agora eu entendi que cavar o buraco, falar de novo da minha dor, de fato, dá um alívio, mas não mudava a minha realidade. Não mudava a minha realidade de jeito nenhum. A minha realidade continuava a mesma, eu era uma pessoa um pouco menos sofrida e menos amarga, mas a minha realidade não mudava. O que mudou a minha realidade foi aprender a pensar no foco na solução. É mais rápido, a tua vida fica muito mais rápida, a tua vida fica muito mais leve. Agora tu fica uma pessoazinha chatinha. Por quê? Porque tu começa a perder a paciência
com os levantadores de muro. Eu não tenho a menor paciência com levantador de muro. Eu tenho amor no coração para cuidar dele, mas a minha paciência é pouquinha. Que é aquela pessoa que a cada solução ele levanta 20 problemas, e levanta 20 problemas, e levanta 20 problemas. Eu fui essa pessoa, tem jeito, tá? Já fui essa pessoa. Então, quando essa pessoa começa a trabalhar com foco em solução, a entender a repetição, de como ela repete o padrão, a entender esse atravessamento, a entender as vinganças que estão impedindo ela de sair do lugar, entender as cobranças que estão impedindo ela de sair do lugar, muda. A roda roda, a coisa acontece. E eu não estou dizendo isso aqui para vender curso, arrasta para cima, não preciso disso. Tá? Eu falo isso há 15 anos, desde que eu aprendi esse negócio. Desde que eu aprendi a metodologia daqui e traduzi, eu sou tradutora do material e comecei a ministrar aulas e etc, etc, etc. Então, como mulher latina, brasileira, mãe adolescente, mãe de autista, eu tinha todo um discurso e uma cronologia que me legitimava a reclamar, a contar histórias tristes, a reclamar da vida, sabe, a ter sempre um problema para colocar na mesa, uma dor para colocar na mesa, uma ferida para colocar na mesa, porque eu sou órfã, porque eu não tenho pai e mãe, e não sei o quê, porque, menina, uma lista de desgraça para contar. E eu contava essas histórias porque era o que eu sabia fazer, era o que eu sabia dizer, e era o que as pessoas me pediam. As pessoas, cadê seu pai? Morreu, cadê sua mãe? Morreu. Nossa! E a pessoa morria na minha frente, eu tinha a obrigação de dar um pouco mais para ela de informação, e a gente criava todo um vínculo em cima daquele sofrimento, daquele ciclo, daquelas dores, e eu comecei a cansar. Falei, cara, não é isso que eu quero, essa é a minha história, ok, eu tenho ela, mas essa não é, eu não quero que seja essa a minha bandeira, eu quero ter uma visão bacana do mundo, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero progredir, eu não quero ser a coitada que só sobrou ela viva de uma longa história trágica familiar. Não quero esse título de coitada, de sofrida, de que todo mundo tenha pena de mim, não, eu quero mais, eu gosto de viver, eu gosto da vida, eu amo quando a Fernanda Torres diz a vida presta, a vida presta, a gente precisa fazer as pazes com a vida, a gente tá meio de mal com a vida, sabe? Então quando a Fernanda diz a vida presta, e quando a fala da minha conterrânea diz, né, a vida tem coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. A gente precisa fazer as pazes com a vida. Viver é bom, viver é bacana, sabe? Ter amigos é bacana, ter uma casa para dormir é bacana, ter um prato na mesa é bacana, ter um telefone que te conecta com o mundo inteiro é muito bacana, te dá oportunidades de conhecimento é muito bacana. A vida é boa, a vida presta. Como diz a Socorro, a vida é bela, eu caso com ela. Né? Quando eu falo de foco em solução, eu fico feliz justamente porque me traz essas conexões com a vida, sabe? Que a vida pode ser boa, pode dar certo, ela pode acontecer de verdade, ela não precisa ficar na reclamação e na dor. Me empolguei. Vou beber água. Vou-me embora. Manda aí um assuntinho. A gente se vê amanhã. Beijos.